Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre gesto motor, no campo de desporto coletivo, o ato educativo deverá considerar inicialmente todos os gestos fundamentais. Os gestos fundamentais de cada modalidade. Ou seja, entre um plano, um ciclo anual, um ano, 2 anos, você vai ter que considerar o quê? O campo ligado ao histórico motriz, a motrivivência, a partir dos quais atingirão a técnica de diversos fundamentos que compõem Manuel, 1984. Ok? Então é lógico que o Pompa e outros autores também, que eles colocam o campo de uma racionalidade ligado às planilhas de treinamento. Estava falando hoje sobre questões de linguagens e códigos, competências, se for num campo de contexto escolar, você vai ter que aproveitar os iceberg, que relaciona a própria magnitude do ser humano. Ou seja, só iceberg é o quê? Um furor, é um ódio, é um rancor. Então você vai ter que fazer um tratado ligado à própria personalidade, colocar algumas metas analíticas no dia a dia diário, para organizar o seu planejamento nas aulas de educação física. Embora, é lógico, sempre tenham campos extradisciplinares. Alguns pensam que nós já falei, que nós somos desobedientes relacionados a outras disciplinas, mas não tem como falar sobre os métodos naturais que ligam a física, a geografia, os campos de quantificações relacionadas aos outros pareceres. Então, quando falamos sobre a NIT How, o desenvolvimento do gesto fundamental, bem como a sua aprendizagem, exige, segundo a opinião, ela fala, é uma atitude pedagógica cuidada, conduzindo, a eliminação de excessos cinéticos que tornará a coordenação eficiente, que obtém a partir de execuções simples e diversificadas, que evoluem para mais complexas objetivas. Então, ou seja, o que ela fala aqui? Ou seja, componente de ligação entre os intervenientes, formar de obter pontos no jogo, ok? Posicionamento na dinâmica opositora, ou seja, maneiras que nós podemos administrar e haver uma economia do movimento. Vou ficar numa posição para estar marcando. Essa questão é um conceito muito claro e modesto sobre tática. O que é tática? Tática eu vou ter uma característica de um jogador de futebol, pode ser um armador central, ou tiver um garrafão, vou citar o basquetebol. É lógico que eu vou colocar em uma posição que vai marcar. Vai começar ali na saída, marcar. Então, vou colocar um campo de característica, campo biogenérico e biofenótipo. Nesses campos de rodízio que ocorrem. Então, há situações que nós falamos sobre o quê? Individual, por zona, mista e vários N fatores que vão intercalar o treinamento relacionado à força. Aonde tem um treinamento de força, tem um treinamento de poder. Aonde tem um poder, tem relacionado à própria força. O poder é o quê? A educação e poder. As questões de alguns autores que eu coloquei aqui. Há uma eficiência para todos, mas temos que saber administrar, porque a própria eficiência possa atrapalhar a sua vida. Você tem um talento, você tem um dom, você é uma pessoa excepcional em alguns treinamentos, em modalidades e cargos e departamentos, mas você não sabe administrar, vamos dizer como nós, Aí eu não sei administrar. O que acontece? Fica o quê? Vou perder as minhas habilidades coordenativas, capacidades motoras, porque não houve um acompanhamento comigo. Ou também eu não consegui descobrir a minha identidade perdida entre a personalidade, caráter e a posição. Lateral direito, lateral esquerdo. Mas é bom, sempre no futebol, no esporte coletivo, sempre você está, também no futsal, está passando, como o voleibol, passando com aquele relógio do voleibol, que é uma maneira pedagógica, vai passando, Ou seja, passou. Quando ela lança, você vai, rebate. Aí vocês ganharam a bola, então faz o relógio. Ou pode mudar as regras. Mas colocamos as regras do comitê, os campos oficiais. É bom sempre colocar no quadro, como eu colocava. Mas depois ficar discutindo com os alunos que pode trocar nas regras, no jogo, propriamente dito, o esporte, para todo mundo participar. Agora, a questão de competição, como a gente está falando sobre questões de pacote, de periodização de treino, eu quero dizer que a maioria das vezes o futebol de areia é futebol de areia. Tem que focar o campo específico.
Eu sei que na época, tempos atrás, transitórios, nas épocas atrás, são colocadas algumas questões importantes sobre treinamento na areia, né? Que hoje tem alguns instrumentos e ferramentas para o quê? Haver mais elasticidade, potência, por exemplo, 16 mil passos que eu estava falando ali, aquele Jorge Egedus, que também está entre os protocolos relacionados também ao treinamento esportivo. Não é porque eu estou fazendo uma mistura aqui, mas a questão é eficiência. Onde você tem uma eficiência, você tem uma economia. Onde você tem uma economia, você tem eficiência. É lógico que até hoje estou buscando eficiência. Eu estava caminhando ali agora, não teve jeito. Caminhei, mas estava o quê? Molhado a minha panturrilha. Tentei economizar, amortecendo no plantar do pé. Aqui, amortecer. Então você vai correndo na ponta do pé ou vai caminhando na ponta do pé. Quando você vai caminhando na ponta do pé ou na região da frente do hallux ali, do pé, você vai tentando amortecer, controlando o controle motor. Mas mesmo assim ainda, ou seja, a água, na questão da impulsão que ocorre, né? A impulsão que tem no campo da locomoção, vem a lama para a região da panturrilha. Ou seja, mas você pode ver que há uma destreza ligada à direita e à esquerda, há uma diferença. Você vai limpa, faz assim, limpa. É lógico, mas você tem que ir devagar. Você não pode aumentar a velocidade. É como você começar a jogar bola ou participar de algum tipo de competição. Tem que ir devagar, simples, complexo, depois volta para o simples de novo. Ou seja, a chuva em si é um clima. Você tem um campo perceptivo, você é um sujeito que tem um gesto, uma caminhada, um andar. Um andar é diferente. Cada andado tem um andado diferente, uma caminhada, algo peculiar. Então como é que eu vou fazer para quê? Diminuir os atritos para chegar no meu objetivo-alvo? É lógico que a competição tem objetivo-alvo. A cooperação também tem objetivo-alvo. A superação tem objetivo-alvo. Os campos têm um objetivo-alvo, mas tem que o quê? Fazer o quê? Para eu chegar, eu tenho que caminhar. Para eu chegar até lá, eu tenho que buscar alternativas para eu chegar no objetivo. Quando eu chegar, é lógico, depois eu vou ter que retornar. Depois de eu retornar, também eu vou ter que pensar como é que eu vou retornar. Isso que chama feedback. A palavra feedback é o quê? É o quê? Feed, é que alimentar. E feedback é realimentar. Então eu vou passar onde eu passei de novo, mas vou passar para melhorar ainda, administrar a minha eficiência. É lógico que nós falamos de que as habilidades todas que eu estava falando agora da própria Hall, colocou que você vai buscar administrar as habilidades que convém todas, que o próprio indivíduo, ou seja, o sujeito tem, e para ver uma economia. Você vai falar, você já participou de quê? Eu já joguei bola, eu participei mais essas questões, isso. Faz um campo de prescrição de bagagem, ok? Estou falando em questões de quê? Imagine você, antes de dizer sim, eu lembro de um livro, vou falar assim, isso é a questão de evangelho cristão, eu lembro de um livro que uma própria irmã me deu uma época. Aí eu aproveitei a questão, aproveitei para falar um campo filosófico, falei assim, antes de dizer sim, vai lá, ou seja, buscar a bola, antes de dizer sim, para ir lá, pense antes. Antes de pensar, pense antes. Antes de ir, pense antes. Aí eu vou, cortou, o que acontece? É gol. Aí eu, sem um zagueiro central, por isso que eu falo sobre a tendência, estava treinando o quê? Estava com o zagueiro central ali no futebol, estava treinando também o quê? O kickbox. Eu falo assim, então isso é por quê? Esse movimento eu gostei. Eu achei interessante, porque é um movimento também de supinação, também administra um pacotão grandão no campo de publicidade, relacionado também à saúde. E é maneiro, gostei, É massa, mas tem que ter proteína. É massa, estou citando até algumas autoras aí, São movimentos, então você vai relacionar. Fechou aqui, Aí faz igual aquele olha assim, Ou seja, Só nas questões, então são fatores importantes. Há uma cooperação entre as modalidades, algo eminente. É lógico que há uma competição, isso aí é do ser humano, mas se você saber absorver a cada dia e assimilar, vai ver os campos analíticos ligados ao treinamento e os campos de empresariais e outros N fatores também que relacionam a sua qualidade de vida, ciclo de vida diário.
Motosserra diária, ok? Eu